Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Vamos lá falar sobre o jogo de ontem, né? A derrota do Bahia para o Grêmio de futebol porto-alegrense, lá na Arena do Grêmio. 1-0, o Grêmio venceu ontem. Será que foi o Grêmio mesmo ou foi o árbitro, né, da partida? Meu Deus do céu, que coisa, né? Que coisa tenebrosa essa arbitragem brasileira. É incrível você fazer um trabalho. Veja que as coisas acontecem no nosso país, né? Às vezes você faz um trabalho que não é fácil, você trabalha ali a semana inteira, tem o gasto, né, do investidor. São jogadores, por exemplo, como Everton Ribeiro, segundo falam, ganhando 2 milhões de reais por mês. Você tem uma folha de pagamento incrível, um gasto tipo 15 milhões por mês. Aí chega um árbitro, numa partida de futebol, acaba destruindo tudo. Já pensou? Se o time vai ali, por exemplo, o Bahia está na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogando por empate, para se manter na primeira divisão, aí o árbitro faz o que ele fez ontem, e o time perde por 1-0 e é rebaixado. Imagine o investimento que é perdido, imagine a situação que é criada num momento como esse. É por isso que a crítica vem quanto à arbitragem brasileira, né? Que precisa ser reavaliada, que precisa ser repensada, modernizada, atualizada. Tem que ter um centro de treinamento para árbitros. Não é possível que um time de futebol trabalhe a semana inteira e o árbitro de futebol não trabalha tecnicamente, coletivamente. Tem que ter, gente. O árbitro ele tem que trabalhar com seus assistentes, tem que ter jogos, treinos, né? Tem que ter o trabalho tático deles durante a semana, para não acontecer, ou pelo menos minimizar essa situação, porque o grande absurdo é que ele não erra dentro de campo, o árbitro. O árbitro erra quando ele vai no VAR e ele está vendo ali que não houve. O rapaz do VAR até diz, né? O VAR que foi divulgado ontem pela CBF, olha, a mão do goleiro está debaixo do pé do Bright White, né? E mesmo assim ele não aceitou e terminou marcando o pênalti para a equipe do Grêmio. O Grêmio venceu por 1-0. Mas sobre o jogo, minha gente, o jogo onde o Bahia foi pressionado pelo Grêmio nos minutos iniciais ali da partida, mas o Grêmio não suportou fazer aquela marcação porque o Bahia estava muito bem no jogo, né? Deu muito certo ontem aquela saída de bola ali com o Bahia, com seus zagueiros, com seus laterais e principalmente com Caio Alexandre e Everton Ribeiro. Esses jogadores do Bahia na construção ontem estiveram perfeitos ali na saída de bola. O Grêmio, com aquela pressão de 4 jogadores um pouco mais à frente na intermediária ofensiva, não conseguiu bloquear a saída desses jogadores do Bahia. E Caio Alexandre, por muitas vezes até driblando ali em frente da intermediária defensiva, o próprio Everton Ribeiro com toques rápidos, né, a saída. Então o Bahia até ali muito bem. O Michel Araújo com lampejos bons e lampejos ruins dentro do jogo, mas se movimentando, buscando ajudar. Uma posição muito difícil que ele jogou ontem, né? A função de uma intermediária a outra, não é fácil fazer aquilo, mas marcando também, ajudando na marcação ali pelo lado esquerdo. Teve boa participação. É claro que não foi bem o tempo inteiro, com lampejos. Quem esteve bem o tempo inteiro foi Caio Alexandre e o Everton Ribeiro no primeiro tempo. A partir daí o Bahia teve problemas, porque apesar da boa movimentação do Lúcio, e torcedor preste atenção ao que a gente está dizendo, o Lúcio continua individualmente na parte técnica muito mal, mas na parte de sincronia, de movimentação, ele esteve bem. Ele saiu, ele inverteu o posicionamento ali com o Cauli, tentando atrapalhar a marcação adversária, usando do peso do Kahneman, né, que é um jogador pesado, e o improviso do Wagner Leonardo, que jogou pelo lado direito, ele que é canhoto. Então, o Lúcio, pela sua velocidade e agilidade, levou vantagem, né, contra esses zagueiros da equipe do Grêmio. Só que na hora da definição, na parte técnica, na parte individual, ele pecou. Teve 3 oportunidades de se reabilitar até no time do Bahia, com o torcedor, né, e com todo mundo, porque ele se desvencilhou bem da zaga da equipe do Grêmio. Por 2 vezes ele teve a oportunidade de fazer o gol e terminou perdendo as oportunidades. Teve mais 2 que ele ainda não chegou na bola, chegou atrasado. Realmente eu entendo, e eu acho que o torcedor não entende, porque o torcedor vai muito pela parte individual do atleta, mas eu entendo o Rogério Ceni escalá-lo como titular,
porque apesar do William José ter mais técnica do que o Lúcio, já é um jogador de certa idade e lento, ele não tem a movimentação que o Lúcio tem lá na frente. Aí o Rogério, ele pensa muito no coletivo, ele quer que o time tenha essa movimentação. Se ele botar o William José, ele vai ter que mudar a postura tática dele, e ele não tem um outro jogador que faça essa função que o Lúcio fez. Ontem o Pulga não estava nos seus melhores dias, né? Que poderia também ter resolvido, apesar de ter pego muito da bola, não só no primeiro tempo como no jogo inteiro. E o Cauli é aquela coisa, né? Se o Bahia tem um Cauli de 2023 ontem, né? É chato estar falando sobre isso, mas é uma realidade. Se o Bahia tem naquela função que ele faz ali, o Cauli bem no jogo, num 2 ali com o Pulga, com o Lúcio, até recebendo as bolas do Everton Ribeiro, por muitas vezes até o Gilberto, né, fez aquele papel muito bem ali na triangulação com o Everton Ribeiro, o próprio Cauli, o Gilberto pelo lado, às vezes o Caio Alexandre. Então, se o Cauli estivesse bem ontem, o Bahia poderia ter tido um outro resultado do primeiro tempo, porque vamos lá, o Bahia era para ter vencido de pelo menos 2-0 ali naquele primeiro tempo, não é isso? No segundo tempo, aí é claro, né, o Grêmio fez o gol, houve o lance do pênalti marcado pelo árbitro, o Grêmio fez o gol e aí o técnico Mano Menezes, a gente conhece, fez o gol, trouxe o time todo para trás e o Bahia começou a martelar, a equipe do Grêmio começou a martelar, começou a atacar, às vezes pelo lado direito, o técnico inclusive fez modificações, tirou o Everton Ribeiro, colocou Nestor, que eu não acho muito boa a movimentação para quem quer ganhar o jogo, esse tipo de modificação. Mas botou o Kaique, abriu, né? Fez amplitude, apesar do Kaique não estar jogando ao tempo inteiro na ponta direita, como por exemplo se fosse um Ademir. Se fosse o Ademir ali, Ademir ia buscar a amplitude o tempo inteiro, ele na direita, o Pulga na esquerda, mas o Kaique, ele fecha muito para o meio, ele busca muito a perna esquerda dele, e com isso, né, às vezes o Bahia fica sem amplitude, mas mesmo assim o Bahia conseguiu jogar por ali, o Gilberto estava bem no jogo, só que aí o Gilberto saiu, entrou áreas com muito cruzamento para a área, e esse não é o jogo do Bahia. O Bahia faz o jogo apoiado, o jogo tocado, com passes curtos, rápidos, com intensidade e dinâmica para frente. Então o que faltou ontem no Bahia, na parte do coletivo, foi uma técnica mais apurada, né? Porque assim, gente, às vezes o torcedor critica, ontem mais uma vez criticou muito o Rogério Ceni. Rogério faz um papel muito bom no Bahia. O Bahia joga um futebol que envolve o seu adversário. O Bahia, se estiver no dia de jogar bola, o Bahia é difícil para o adversário marcar o Bahia, como ontem, né? Ontem pela manhã no jogo contra o Grêmio. O Bahia envolveu completamente o Grêmio, e olha que é difícil você pegar um time que está com 11 jogadores no seu campo de defesa, fechando e bloqueando a sua área, e mesmo assim o Bahia entrou várias vezes na área do Grêmio, os dois zagueiros do Grêmio jogaram muito bem, principalmente quando o Bahia jogava essa bola para a área, eles tiravam a bola o tempo inteiro dali, então o Bahia pressionou, chutou, criou oportunidades, mas aí não é o problema do Rogério, vem aquele problema individual do jogador, a decisão, a tomada de decisão do atleta, que tem que ser a melhor possível, e ontem o Bahia não soube definir. E quem não faz toma, apesar de ser um gol, né, contestado e com razão pelo Bahia, porque o árbitro arrumou aquele pênalti ali, todo mundo viu, só ele que não foi pênalti, que o goleiro do Bahia tira a mão da bola na hora que o Bright White entra na área, mas o árbitro, a gente não pode fazer nada, a tomada de decisão é do árbitro, ele é que manda no jogo, apesar do VAR ter chamado para contestar a marcação dele, ele confirmou o pênalti e o Bahia perdeu por 1-0. Sinceramente, antes de começar o jogo, e durante a semana nós falamos que o Bahia poderia ganhar o jogo lá, eu achava até que o Bahia era favorito para vencer o jogo, e teve todo o potencial dentro da partida para vencer, num bom jogo que o Bahia fez, esse jogo que até o pessoal do Sul comentando o jogo, analisando e falando do bom futebol do Bahia, mas não adianta você jogar bem e o gol não sair. Você tem que jogar bem e ganhar o jogo, e não aconteceu ontem isso com o Bahia. Agora pensar na quarta-feira, depois da manhã, jogo decisivo lá mesmo em Porto Alegre contra o Internacional, mas o Bahia tem que botar a bola para dentro, porque se não ganhar, está fora da Libertadores da América. Portanto, minha gente, grande abraço aí, ótima semana, deixa o like, ajuda o nosso canal, se não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.